Poucos são os pensadores que preferem ser recriados a serem citados. Raros são, raros são os autores que desejam que as pessoas digam coisas sobre as coisas que ele disse, ou façam coisas sobre as coisas que ele fez, renovando, atualizando. Pois é assim que Ana Maria Araújo Freire, também conhecida como Nita Freire, viúva de Paulo Freire, explica, em parte, por que a obra do patrono da educação brasileira continua tão atual e necessária ainda hoje. As ideias de Paulo Freire ganharam o planeta em dezenas de obras publicadas em incontáveis línguas. E há, de fato, muito a celebrar, né? Especialmente neste ano que precede o seu centenário de nascimento, em que se comemoram também os 50 anos do livro Pedagogia do Oprimido. E quem conversa conosco sobre a vida e a obra de Paulo Freire é o educador José Eustáquio Romão. Seja muito bem-vindo, professor, ao hashtag Educa em Casa. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo e vendo maravilhosamente bem. Queria te cumprimentar, Rosângela, e cumprimentar todos dessa emissora, nas mídias, e cumprimentar os professores do Rio de Janeiro, a quem eu tanto admiro. Obrigada. O professor é dono de um currículo extenso. Ele é doutor em educação pela USP, diretor fundador do Instituto Paulo Freire do Brasil e secretário-geral do Conselho Mundial dos Institutos Paulo Freire e também diretor e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade 9 de Julho, em São Paulo. Professor, além de ser especialista no pensamento e obra freirianas, o senhor foi amigo do Paulo Freire, né? E eu gostaria de começar a nossa conversa falando justamente das histórias curiosas em torno do manuscrito da Pedagogia do Oprimido e das edições deste livro que o Freire escreveu quando estava exilado no Chile. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Não, claro, Rosângela, é um prazer falar sobre esse grande amigo, né? Que eu tive o privilégio de privar da amizade dele, que foi Paulo Freire, né? E, então, a história do manuscrito, porque nós comemoramos, como você abriu o programa dizendo de maneira muito apropriada, e este ano comemora-se o cinquentenário, quer dizer, os 50 anos da primeira edição de Pedagogia do Oprimido. E, na verdade, ele terminou o livro, de escrever o livro, na primavera, como ele faz na dedicatória, na primavera de 1968, um ano emblemático, né? O ano que não terminou. Em 68, não é por acaso, o Paulo Freire estava escrevendo desde 67 o livro. E, então, ocorreu o seguinte, quer dizer, sobre o manuscrito, quando o Paulo Freire estava falecendo, muito mal de saúde, e nós o acompanhávamos no leito de morte, eu sou Moacir Gadotti e o Paulo Freire dizia que gostaria muito de rever o manuscrito. E nós imaginávamos que ele estava delirando, porque não existia, na nossa opinião, um manuscrito. Porque quando o Paulo Freire terminou no exílio, depois de quase 4 anos em Santiago do Chile, em 68, quando ele pôs o ponto final no livro, ele pediu a um datilógrafo, como ele explica no outro livro, Pedagogia da Esperança, para datilografar o livro, os originais. Ele escrevia à mão. Escrevia em papéis, em notas e até guardanapo de restaurante, parágrafos inteiros. Discutia com muita gente antes de publicar o livro, discutia tanto, apresentava tanto, às vezes pedacinhos do livro, parágrafos do livro, que a filha dele, a Madalena, a mais velha, chegou a dizer: pai, você fica divulgando um livro que não existe, né? Porque ele ainda não tinha terminado de escrever o livro. E ele chegou a discutir o livro num seminário em Nova York. O livro estava na cabeça dele, mas ainda não estava pronto no papel. Pois bem, quando ele terminou, ele entregou um datilógrafo. E os editores que estavam interessados em publicar a obra, que eram os norte-americanos, gente de outros países, no Brasil ele não podia ser publicado, porque estava exilado, condenado no IPM, no Inquérito Policial Militar, e, portanto, a ditadura não permitia que a obra dele fosse publicada e nem lida no Brasil. Quem fosse pego com o texto de Paulo Freire no Brasil na época, eu não conhecia o Paulo, enfrentei a ditadura aqui no Brasil durante 21 anos,
Mas algumas vezes a gente era chamado do DOPS porque era encontrado alguém com um pedaço de um livro do Paulo Freire que vinha do exterior. Então, ele estava proibido no Brasil. Os editores, então, ele entregou para os editores cópias datilografadas. Portanto, no leito de morte, ao falar de um manuscrito, nós pensamos que ele estava equivocado, estava delirando. Então, ele entregou os originais datilografados para os norte-americanos, para os uruguaios, para os italianos, para uma editora na França, na Alemanha, e o livro foi publicado em vários países antes de ser publicado no Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil foi o sétimo país, sexto ou sétimo país a publicar Pedagogia do Oprimido. Há uma dúvida, pode ter sido a primeira edição nos Estados Unidos, em 1970, ou a primeira edição foi no Uruguai, 3 meses antes, também em 1970. Né? O que os telespectadores viram aí é uma amostra das centenas de capas das edições do livro pelo mundo afora, no Ocidente, no Oriente, na China, nas Filipinas, no País Basco, essas edições dessa obra, que é um dos livros mais publicados no mundo hoje. Então, nós achamos que o Paulo Freire estava, eu vou resumir, estava delirando. Mas eu acreditei que ele não estava delirando, porque ele falou com tanta convicção. Durante 15 anos, encurtando a história, nós acabamos localizando o manuscrito. Existiu o manuscrito. Então, o que deve ter acontecido? Ele, quando saiu do Chile, depois de 4 anos de exílio, querendo agradecer aos seus protetores, queria dar um presente. Ele, não tendo o que dar, ele pegou uma cópia datilografada do livro e passou o livro a limpo, à mão. E esse manuscrito passado a limpo, por que essa hipótese é muito forte? Porque ele praticamente diagramou o livro à mão. As notas de rodapé são escritas com letrinhas menores. Né? É por isso que o manuscrito é tão legível. E doou de presente ao ministro, que ainda está vivo, ao ministro da Agricultura do Salvador Allende. Esse ministro se chama, porque está vivo, Jacques Chonchol. E o Jacques Chonchol guardou essa pasta com esses textos escritos em papel almaço à mão na sua biblioteca. Veio o golpe militar do Chile, mataram o Allende, tentaram matar o Jacques Chonchol, que fugiu para a França, pelos Andes, e o manuscrito ficou lá na sua biblioteca. A polícia entrou na biblioteca, queimou a maior parte dos livros, levou outra parte, mas viram aquela pasta, uma pasta de papel normal, de papelão, umas folhas de papel almaço escritas à mão, não deram importância e o manuscrito escapou da sanha da ditadura de Pinochet. Esse não teria sido destruído também. O livro sobreviveu décadas, né? E quando o próprio Jacques Chonchol voltou do exílio 20 anos depois, guardou esse manuscrito na biblioteca dele. Eu o localizei na biblioteca do Jacques Chonchol, na casa dele, em Santiago do Chile, depois de 15 anos de busca. E esse manuscrito, professor, a gente vai disponibilizá-lo aqui no nosso portal, não é isso, Guilherme? O ministro Jacques Chonchol, de maneira fraterna, com espírito de estadista, percebeu o meu interesse depois de ir várias vezes à casa dele, e ele me disse: eu já sei o que você quer, professor, você quer que eu faça a doação desse manuscrito para o Brasil. Falei: para o povo brasileiro. E aí, numa cerimônia, o Jacques Chonchol trouxe o manuscrito para o Brasil e a gente pretende colocá-lo na Biblioteca Nacional, num lugar de destaque, claro, com cópias autênticas no Ministério da Educação e no Conselho Nacional de Educação. E para agradecer ao Jacques Chonchol, o que a gente fez? A gente fez uma edição facsimilada, em facsímile, que é essa que você se referiu. A família autorizou a gente a imprimir para distribuir para as editoras publicarem o livro da agora para frente de acordo com os originais e distribuir também para as grandes bibliotecas do mundo, é o que estamos fazendo. Mas a família generosamente autorizou que a gente, numa versão digital idêntica, possa disponibilizar para qualquer educador do mundo. Ah, que legal. A história deve ser fantástica, né, professora? A gente vai disponibilizar também um link aqui no Facebook
para a pessoa acessar esse manuscrito. Agora, professor, É. qual é que é a tese central de Pedagogia do Oprimido? Antes de falar sobre a tese central, Rosana, eu só queria dizer o seguinte, para os Por favor. colegas educadores, especialmente do Rio, já que vai estar no link de vocês disponibilizado, Uhum. e é uma edição idêntica à impressa, que não deixem de ler a entrevista com Jackson Shaw, para reconstituir uma parte importante da história da América Latina, em que o Paulo Freire teve um papel muito importante. Há várias teses no livro, né? Cada um, quando lê o livro, considera uma tese importante, e com uma obrigação muito grande, porque o Paulo Freire várias vezes disse em vida que não queria que o repetissem, que não queria uma seita, não queria formar uma igreja. O Paulo Freire dizia que a gente deveria reinventá-lo em cada contexto. Mas reinventar o que dessa obra tão rica? E a gente fica procurando a tese central para reinventar essa tese. Pois bem, a tese que me convence como a mais importante, que nós estamos tentando reinventar, é a que diz o seguinte, eu até decorei o parágrafo, não para esse programa, porque de tanto ler eu sei de cor, que diz o seguinte, ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo. Os seres humanos se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. O que isso quer dizer? Ninguém educa ninguém, eu fiquei numa frustração danada quando li isso, porque fiz 2 doutorados para ser professor, se eu não vou educar ninguém, o que eu vou fazer da minha profissão? Em segundo lugar, ninguém educa ninguém, mas tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os seres humanos se educam em comunhão, em comunidade, em discussão, em diálogo, mediatizados pelo mundo. Não é mediatizado pelo professor, nem pela escola, nem pelo livro. É mediatizado pelo mundo. Quem faz a mediação é o próprio aprendiz, lendo o mundo e tentando aplicar as informações que recebe do educador para resolver os problemas do mundo. Portanto, o conceito de mediação em Paulo Freire é diferente, não é intermediação. É o conceito dialético de mediação, ou seja, superar o conhecimento imediato, o conhecimento do senso comum, pelo conhecimento mediato, que é o conhecimento científico. Rigoroso, né? Não rígido, mas rigoroso, cientificamente rigoroso. E o Paulo Freire diz que quem faz isso é o próprio educando, é o próprio aprendiz. É tanto que eu dou uma aula igual para muita gente e cada um aprende ao seu modo. Porque cada um é que faz a mediatização, como ele diz, com o mundo, né? Ou com o seu próprio mundo. Para mim, essa é a tese central. Não repetir Paulo Freire, como ele pediu para nós hoje, é reinventar essa tese no ensino superior. Porque o Paulo Freire ficou conhecido no mundo inteiro pela alfabetização de adultos. Mas a obra dele não pode ser reduzida a isso. Ele foi não só um dos maiores educadores do século XX. A meu juízo, ele foi um dos maiores pensadores do século XX. Aliás, isso está comprovado hoje pelas edições da obra, pela demanda dessa obra, pela sua tradução praticamente no mundo inteiro, etc. Professor, como eu citei lá no início do programa, o Paulo Freire foi uma figura humana extraordinária, né? O senhor pode falar um pouco dessa dimensão humana e política que ele juntava ao ato de educar, que inclusive é polêmico até hoje, né? Em primeiro lugar, eu vou dizer primeiro do segundo tema que você falou, o aspecto político, a dimensão política. Para Paulo Freire, a teoria dele diz o seguinte, qualquer relação humana, inclusive na relação amorosa, sexual, toda relação humana tem 2 dimensões. Uma dimensão política, que precede e sustenta a outra dimensão. Então, vamos imaginar na relação afetiva, amorosa. Você tem uma dimensão política, que sustenta e precede a dimensão afetiva. Na relação educacional, você tem uma dimensão política, que precede e sustenta a dimensão pedagógica. Então, toda relação humana, mesmo de pai para filho, tem uma dimensão política. Toda relação humana tem uma dimensão política, segundo Freire. Esta dimensão política é que precede e sustenta a outra dimensão, dependendo da natureza da relação, econômica, afetiva, pedagógica, social, religiosa. Na relação religiosa tem uma dimensão política.
Porque político, para ele, significa interpretar criticamente o mundo. Nós só desenvolvemos conhecimento, criamos conhecimento, quando a gente consegue, obtendo qualquer informação, seja na escola, seja pelos meios de comunicação de massa, seja pelas mídias, seja na família, na igreja, qualquer informação que nós recebemos, nós processamos essa informação e só aprendemos quando a processamos politicamente. Ou seja, quando a aplicamos na solução de um problema que a humanidade se põe. Porque todos os problemas da humanidade é a humanidade que se põe, né? Para os problemas de conhecimento, a gente busca respostas científicas. Para os problemas estéticos, a gente busca respostas na arte. Para os problemas espirituais, a gente busca respostas na teologia, na religião, na espiritualidade, etc. Então, Paulo Freire pensava assim, mas qualquer dimensão, religiosa, política, filosófica, pedagógica, etc., tem uma dimensão política. Agora vamos ao homem Paulo Freire. Eu vou contar uma coisa que não está em livro nenhum, porque eu presenciei isso. Paulo Freire, quando faleceu, um pouco antes da morte, ele pediu a nós, amigos mais próximos, que ele queria ser sepultado no túmulo em que estava a Elsa, a primeira esposa, de São Paulo. Isso nos gerou um problema, porque a segunda esposa, depois que ficou viúva, ele casou-se com uma conterrânea, Nita, se anunciou aí. A Nita foi minha colega de doutorado, portanto, minha amiga, e nós ficamos assim numa saia justa, mas tinha que atender o desejo dele. Fomos providenciar os documentos para o sepultamento. Eu e o Gadotti. Quando chegamos no cemitério, o cemitério do Morumbi, em São Paulo, não tem monumento, é só uma lápide no chão, grama em volta. E quando eles abriram o túmulo, que chegamos à parte de cimento armado, onde estavam os restos de Elsa, eu descobri uma placa de bronze. Limpamos a placa, o coveiro me ajudou a limpar, eu fotografei a placa. Estava escrito um poema do Paulo Freire com um recado para Elsa. Dizia mais ou menos assim: Elsa, a sua morte e a tua ausência é a razão da minha inexistência. Estou vagando no mundo como nuvens num dia de grande tempestade. Dor profunda, Paulo Freire. De fato, quando Elsa morreu, o Paulo queria morrer também. E quase morreu. Nós, amigos, tentamos casá-lo uma segunda vez, que percebemos que ele precisava de uma companheira. E o convencemos, e aí ele se enamorou da orientanda dele, Ana Maria Freire, que é a Anitta. Ele deixou a orientação e se casou com ela. Pois bem, Nita deu uma sobrevida ao Paulo. Tá? Aí, quando ele casou com Nita, ele voltou ao cemitério e deixou um outro recado para Elsa. Eu achei a outra placa do outro lado. Quer dizer, ele foi ao cemitério 2 vezes, mandou abrir o túmulo da Elsa, escreveu o primeiro recado no desespero, e a segunda placa dizia o seguinte: quando ele se casou com a Anitta, Elsa, recuperei a razão da existência, mas jamais trairei a existência que tive contigo. Paulo Freire. Quer dizer, esse era o homem Paulo Freire. Né? Vai amar assim, lá longe. Quer dizer, cada mulher ocupou no coração dele um lugar muito especial e, portanto, um lugar que nenhuma outra pessoa pode ocupar. Né? A Anitta, portanto, ocupou um outro lugar no coração dele. É, professor. Depois do Tititi, né, professor? O senhor escreveu biografia do Paulo Freire também, Ana Maria Araújo Freire também. Olha aqui, ó, uma história de vida, né, a biografia do Paulo Freire, muito legal também, você tem que ler. Oi, professor, quer aumentar alguma coisa sobre esse livro, professor? Esse livro é um livro importante, é um testemunho da Anitta, da Ana Maria Freire, minha colega, minha amiga Anitta, esposa, segunda esposa do Paulo Freire. Que vamos ficar bem com Nita, né, ô professor? Não, e essa é uma biografia importante, porque tem testemunhos muito importantes que não estão publicados em lugar nenhum, do período razoável que ela passou com ele como esposa dele,
né? E até que ele morresse, até que ele falecesse, né? Ela deu uma sobrevida importante a ele. Aliás, deixa eu te dizer uma outra coisa para você e para os educadores. Quando o Paulo Freire casou-se de novo com Nita, ele produziu livros importantes como Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, e Nita colaborou muito na Pedagogia da Esperança. Ela tem notas explicativas em Pedagogia da Esperança, que ele escreveu em 1992, quando já estava casado com ela e vivendo aqui no Brasil. Professor, É isso aí. Tá tudo bem, professor. Olha só, professor, aqui no Hashtag Educa, a gente fala muito com muitos professores da Rede Municipal de Ensino, né, do Rio de Janeiro. Na sua opinião, o pensamento freiriano continua vivo como fundamento para a construção de uma prática pedagógica transformadora? O que o senhor acha? Eu sou um pouco suspeito como amigo, então, mas eu vou relatar o que a gente está vivendo hoje. Hoje, o livro do Paulo Freire, se a gente pega os países que tiveram mais sucesso na educação básica, como a Finlândia, vou citar países muito estranhos, a Coreia do Sul, são países que usam a teoria freiriana. Então, deve ter algum valor. Os países que mais leem Paulo Freire são os países que têm a melhor educação superior do mundo, como é o caso dos Estados Unidos. Paulo Freire passou 11 meses nos Estados Unidos, quando saiu do Brasil no exílio, antes de ir para Genebra, porque a trajetória dele foi o seguinte: em 64 ele fugiu do Brasil, exilado na Bolívia, ficou 2 meses, foi para o Chile, ficou 4 anos, foi para os Estados Unidos, ficou 1 ano nos Estados Unidos dando aula em Harvard. E aí é que ele foi para o Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, e ficou até o final do exílio, em 1980. Ficou 16 anos no exílio. Pois bem, nos Estados Unidos, Paulo Freire é um dos autores mais lidos nas universidades americanas e nas melhores universidades norte-americanas. O que significa que a obra é atual. Então, não é eu, amigo, que estou dizendo isso. Agora, infelizmente, no Brasil, o Paulo Freire ainda não entrou totalmente no sistema educacional. Quer dizer, acusar o Paulo Freire, como alguns têm falado, que ele é responsável pelas fragilidades, pelas limitações, pelos problemas da educação brasileira, isso não é verdade. Ele não entrou no sistema educacional brasileiro. Foram feitas algumas experiências, como em Angicos, há mais de 50 anos atrás, onde ele alfabetizou em 40 horas mais de 300 camponeses. Se a gente aplicar o método que ele aplicou em Angicos, que hoje é conhecido no mundo inteiro como método Paulo Freire, possivelmente nós teríamos acabado com o analfabetismo no Brasil. Não acaba porque não aplica. Então, as pessoas que dizem que é preciso banir o Paulo Freire da educação brasileira vão se frustrar, porque vão procurar o Paulo Freire na educação brasileira e não vão encontrar. Na realidade, ele faz mais sucesso fora do Brasil do que no Brasil. Ele é usado na China comunista, não importa o regime político, ele é usado na China comunista, ele é usado nos países capitalistas, ele resolveu o problema da alfabetização em Cuba, ele resolveu o problema da alfabetização em países europeus, e então deve ter algum valor essa obra dele. Eu atribuo sem nenhuma desqualificação, tá certo? As críticas que eu tenho visto ao Paulo Freire no Brasil de hoje demonstra que as pessoas que estão fazendo as críticas, pelo menos pelo que elas revelam nas críticas, elas não leram o Paulo Freire. É preciso ler o Paulo Freire. Aí ninguém está querendo que todo mundo seja a favor. Pode ser contra, não tem problema. Ainda mais eu que trabalho num programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, a gente tem que admitir todas as correntes de pensamento livremente sendo transmitidas e discutidas. A própria teoria freiriana prega o pluralismo pedagógico. Nós não queremos o monológico, que nós é que estamos com a razão e todo o resto está errado. Nós não pregamos isso, nós pregamos o diálogo, e que a riqueza do mundo, do conhecimento humano, da trajetória da civilização, está na contribuição de várias perspectivas. Portanto, a gente percebe que quem critica o Paulo Freire, na maioria das vezes, não leu pela maneira como critica. A gente percebe que não leu, que estão botando na boca dele
na escrita dele coisas que ele nunca escreveu, né? Isso é o que nos chama a atenção. O convite que a gente faz é que qualquer pessoa leia Paulo Freire, depois pode ficar contra, não tem problema não, nós não queremos autocracia pedagógica, nós não queremos monologia educacional. Sim, professor. E nós estamos vivendo um momento bem delicado, né, professor? Mas olha só, temos comentários aqui. A Simone Monteiro fala que a sabedoria freiriana, dividir para multiplicar. Elisângela Lima diz, interessante esse manuscrito vir para o Brasil. Larissa Altoé, viva Paulo Freire. E o perfil da sala de leitura é o Camilo Castelo Branco diz o seguinte, Paulo Freire é muito citado em trabalhos acadêmicos em diversas partes do mundo, mas penso que seus estudos são ainda pouco divulgados nos cursos de pedagogia aqui no Brasil. Que obra fundamental de Freire não podemos deixar de ler? O senhor pode aconselhar o Camilo, o professor, rapidinho, que a gente, infelizmente, nós estamos caminhando para o final do programa? Quem é que fez essa última pergunta? É o Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco e colegas aí do Rio e quem esteja nos vendo. Eu costumo dizer o seguinte, você quer conhecer a obra do Paulo Freire toda? 3 obras são fundamentais. Não são tão grandes, dá para ler bem. Primeiro, Educação como Prática da Liberdade, que ele escreveu também no Chile, antes de Pedagogia do Oprimido, porque em Educação como Prática da Liberdade está o método Paulo Freire, com as técnicas, os passos, as fases, etc. Então, Educação como Prática da Liberdade é o primeiro. Depois, Pedagogia do Oprimido, claro, que é o clássico, né? Onde estão as teses todas dele. E, finalmente, Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia é uma espécie de livro-testamento. Aliás, um livro dirigido aos professores. E Pedagogia da Autonomia é o livro mais lido no Brasil, do Paulo Freire. Já passou de 1 milhão de exemplares. Sim. Né? E este livro, Pedagogia da Autonomia, muito pequenininho, eu me lembro quando ele foi editar o livro, foi ao Rio de Janeiro, e a editora Paz e Terra tinha sede no Rio, e o Paulo Freire exigiu que o livro fosse barato, impresso em papel jornal, mais digno, uma edição digna, porque era para os professores brasileiros. O livro se chama, o subtítulo é, não é? Na realidade, o subtítulo de estudo, que o livro está dirigido aos educadores brasileiros, para uma prática educativa. Não é? Portanto, os livros que eu recomendo. Em síntese, Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Legal, professor. Vou fazer a última pergunta, senão não vai dar tempo, porque está terminando o nosso programa, professor. O ano que vem celebramos o centenário de nascimento de Paulo Freire e vocês já têm uma agenda, né, professor, para o ano que vem. O que o senhor pode dizer para a gente? Rapidinho, por gentileza. Na Colômbia, no último encontro, que a gente faz um encontro de 2 em 2 anos dos freirianos de todo o mundo, me elegeram secretário-geral do Conselho Mundial dos Institutos. Então, eu tenho que coordenar a realização do próximo encontro. Sempre é nos anos pares, mas esse ano, por causa da pandemia, nós resolvemos fazer em 2021. Vai ser na França, em Paris, né, o encontro dos freirianos no centenário. E foi uma feliz coincidência. A pandemia acabou nos ajudando, porque esse encontro não é realizado nos anos ímpares, mas vai ser excepcionalmente por causa da pandemia. Então, coincidiu com o centenário de nascimento de Paulo Freire. Uma parte será feita na Sorbonne, que é a parte mais intelectual, porque o Paulo Freire foi um grande intelectual, e a outra parte será feita na Confederação dos Trabalhadores da França, porque também ele foi um grande militante. Né? E nós queremos manter as duas faces de Paulo Freire, o militante e o intelectual. Ok, obrigada, professor. Professoras, não fiquem bravas comigo, não. A informação é errada aqui. Quem fez a pergunta foi a professora da sala de leitura, Camilo Castelo Branco. Foi a professora na sala de leitura. Tá? Me perdoem, por favor, meninas. Mas ela não falou o nome? Não foi Camilo. É a sala de leitura. Foi uma professora da sala de leitura. Pois é. Professor, a última perguntinha, então, para a gente encerrar. Que o jornalista Isnei Silvestre perguntou a Paulo Freire como ele queria ser conhecido. E eu vou perguntar para o senhor devolver essa pergunta. Como é que o professor José Eustáquio Romão gostaria de ser conhecido? Eu vou parafrasear o Paulo Freire também. Ele, quando respondeu, última entrevista que deu, como é que ele gostaria de ser lembrado,
né? E ele disse: eu gostaria de ser lembrado como um homem que amou os animais, o mundo, a terra, etc. Eu vou parafraseá-lo. Eu gostaria de ser lembrado como um homem que ainda tem esperança, que a gente construa um mundo onde ainda seja possível amar. Eu gostaria de ser lembrado por essa luta. Muito obrigada, professor. O senhor merece uma biografia, hein, professor? O senhor deve ter muita história para contar, muito interessante a sua vida, hein? Parabéns, muito É, obrigada. Foi uma enorme honra recebê-lo aqui no hashtag Educa em Casa, tá bom? a honra foi toda minha. Muito obrigado, Rosângela, e obrigado a toda a equipe de vocês, e muito obrigado e muita sorte. Se cuidem aos educadores dessa amada cidade que é o Rio de Janeiro. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos acompanhou até agora. Nos vemos no próximo hashtag Educa em Casa. Tchau, tchau.